Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Ministério ESPAD. Passamos aí algum período sem nós estarmos aqui trazendo aulas para os irmãos, mas nós estaremos retornando todas as terças e quintas-feiras com as nossas aulas semanais acerca de um tema proposto para trazer o melhor conhecimento e clareamento para os irmãos acerca da Bíblia Sagrada. Estamos trabalhando há um tempo acerca do tema teontologia ou teologia própria, que é o estudo ou a doutrina acerca de Deus. E hoje entraremos em um assunto um tanto quanto mais específico acerca dos nomes de Deus. O que são os nomes de Deus? Como se dão os nomes de Deus? O que representa os nomes de Deus? Para isso, eu quero ler com os irmãos 2 versículos da Bíblia Sagrada. Um que está em Números, capítulo 6, versículo 27, que diz assim: Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 6, versículo 27, leio mais uma vez, diz assim o texto: Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Eu quero ler mais um texto com os irmãos, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7. Versículo 11. Diz assim: Será que, ao lugar escolhido por Yahweh, vosso Elohim, para que seja invocado o seu nome, ali será levantado tudo que eu vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos e vossas primícias, e todo o escolhido de vossos votos que tiverdes prometidos a Yahweh. Perceba que ele inicia o versículo 11 do 12º capítulo de Deuteronômio da seguinte forma: Será que ao lugar escolhido por Yahweh, vosso Elohim, para que seja invocado o seu nome. Então, na Torá, ou a lei, os escritos mosaicos, por 2 vezes, claro e evidente que esta expressão, nome, invocar o nome, ali porei o meu nome, se repete por outras vezes no decorrer da Torá, ou do Pentateuco. Mas eu citei apenas dois versículos para elucidar o nosso assunto de hoje. Então, em primeiro lugar, fala que em Números capítulo 6, versículo 27, Moisés escreve que ali porão meu nome, e o meu nome estando lá, eu os abençoarei. E aqui em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, a parte A do versículo, o texto vem falar que o lugar escolhido por Deus para que seja invocado o seu nome. Então aqui fala por 2 vezes acerca do nome de Deus, e esse nome é com N maiúsculo, ou seja, um nome distinto, um nome que distingue alguém, um nome próprio. É verdade que convenhamos nisso que a simples palavra nome é um substantivo comum, então não há necessidade de ter o seu N maiúsculo. Porém, quando a Bíblia refere-se ao nome de Deus, ele fala, ou a tradução, o tradutor, ele traz N maiúsculo. Então vamos entender um pouquinho acerca dos nomes de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso fazer 2 considerações para os irmãos. A primeira é: o que eles não são? E a segunda consideração é: o que eles são? Eles o quê? O nome de Deus, ou os nomes de Deus. Porque nós veremos que acerca de Deus,
nós temos vários nomes que distinguem o seu caráter e índole. Veja bem, a primeira consideração: o que os nomes de Deus não são? Primeiro, não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal. Ou seja, em primeiro lugar, o nome de Deus não é algo que apenas o distingue como alguém. O nome de Deus não é algo apenas que o distingue pelo seu nome de outrem, ok? Então, o nome de Deus não é apenas um apelativo, ou seja, não é algo servido apenas para chamá-lo, tudo bem? Em segundo lugar, dentro da primeira consideração, o que os nomes de Deus não são? Não são apenas uma distinção com relação aos outros deuses. Então, todas as vezes que a Bíblia se refere ao nome ou os nomes de Deus, não é primeiro para apenas chamá-lo, e segundo, não é apenas para distingui-lo acerca de outros deuses, porque é bem verdade que quando lemos alguns textos específicos da Bíblia Sagrada, vemos que há diversos deuses a qual a Bíblia se refere, e o nosso Deus é um Deus diferente, mas o seu nome não é apenas para distinguir o Deus de Israel dos outros deuses, deuses profanos, deuses idólatras, ok? A segunda consideração que eu preciso fazer para os irmãos, ela divide-se em três partes. A primeira, a segunda consideração é: o que os nomes de Deus são então? Primeiro, inerentes à sua natureza, revelam suas obras e seus atributos. Inerente, o que é a palavra inerente? É aquilo que está ligado de modo íntimo. Então, ligado de modo íntimo, intrínseco, os nomes de Deus revelam a sua natureza, as suas obras e os seus atributos. Então, todas as vezes que nos referimos a Deus, chamando-o pelo nome, nós veremos que isso revela a sua natureza, a sua obra e os seus atributos. Veremos com mais particularidade cada atributo, cada especificação dos nomes de Deus, tá bom? Em segundo lugar, dentro da segunda consideração que estou fazendo para os irmãos, o que os nomes de Deus são? Segundo, os nomes de Deus são uma revelação do seu poder, da sua grandeza e a glória, o seu poderio. Então, os nomes de Deus, eles servem, em segundo lugar, para revelar o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. Então, isso mostra ou denomina ou qualifica o que? A natureza de um Deus distinto. Por isso que eu falei anteriormente que os nomes de Deus não servem apenas para distinguir deuses, porque quando você trata ao nome de Deus ou aos nomes de Deus, você vai ver que você está especificando ou distinguindo esse Deus acima de todos os pseudos deuses, tudo bem? E em terceiro lugar, dentro da segunda qualificação, ou consideração que quero fazer para os irmãos, o que os nomes de Deus são? Os nomes de Deus são o enfatizar ou a identificação dos seus atributos, ok? Então vamos lá. Veja bem, os nomes de Deus, eles expressam o seu caráter e a sua índole. Por quê? Porque quando falamos do período veterotestamentário, nós precisamos identificar que os nomes da Bíblia Sagrada não era apenas para distinguir pessoas. José, Ananias, Josué, Moisés, não era apenas para distinguir pessoas. No período veterotestamentário, os nomes serviam para mostrar
o caráter e a índole desta pessoa. É tanto que por diversas vezes na Bíblia Sagrada nós vemos Deus mudando o nome de algumas pessoas. Um caso muito específico e muito conhecido acerca da mudança de nome é quando Deus muda o nome de Oséias para Josué, quando este, por sua vez, é convocado por Moisés para que espiasse a terra, entendendo já que Josué seria o sucessor de Moisés. Então Deus muda o seu nome de Oséias para Josué. Josué em hebraico é Josuá, significa salvação ou salvador. Quando a Bíblia vem nos falar, já no período neotestamentário, acerca da vinda do Messias, o Cristo, Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade, para fazer com que a Escritura se cumprisse acerca daquilo que fora profetizado no período veterotestamentário, nós vemos que Deus especifica o nome que o Messias teria. Como ele se chamaria? Immanuel ou Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, isso, o nome atribuído ao Messias, definiria o seu caráter e a sua índole, ou seja, seria Deus entre nós. E, posteriormente, lá pelo 8º dia de vida, Jesus, ao ser circuncidado, é-lhe colocado um nome humano, um nome terrestre, chamado Jesus. Por que um nome humano, um nome terrestre? Porque Jesus é a forma grega do hebraico Josué, um nome humano, um nome terrestre, que significa salvação ou salvador. Então, como Josué era um nome muito conhecido, um nome muito popular, vem a especificação ou a distinção, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você usa o nome Cristo, é a forma grega do hebraico messiaca, que é ungido de Deus, ou seja, o Salvador ungido de Deus. Então, tanto no período veterotestamentário, quanto no período neotestamentário, os nomes serviam para distinguir caráter e índole. Você percebe muito bem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando o então Saulo, que significa em hebraico pedido, é chamado por Deus. Não é que Deus muda o nome de Saulo para Paulo. Alguns atribuem Paulo como sendo o seu sobrenome ou o seu apelido. Mas quando Paulo, alguns pregam, deixa de ser Saulo e vira Paulo, Deus não muda o nome, mas Deus está atribuindo, ou o próprio Paulo está atribuindo o seu caráter e a sua índole. Porque quando ele se converte é chamado de Paulo, que significa pequeno, baixo, curto, ou seja, o caráter de Paulo, a índole de Paulo, se nós fôssemos colocar aqui de uma forma enfática, seria a sua humildade, seria o seu servir, como ele mesmo fala em suas cartas, que era servo de Jesus Cristo. Ou seja, por que ele sai de Saulo, que é pedido, e começa a usar o seu sobrenome Paulo, que significa pequeno, curto? E isso significa gesto de humildade, ou seja, eu sou servo e sirvo porque eu me voluntario a servir. Está conseguindo entender? Vocês estão conseguindo assimilar os nomes, tanto no período veterotestamentário quanto no período neotestamentário, serviam não somente para distinguir pessoas, fulano, ciclano, beltrano, mas também para mostrar o caráter e a índole daquela pessoa. Quando nos referimos a Deus, o seu nome propriamente dito já é uma total e inteira distinção. O próprio nome de Deus já é uma total e inteira distinção. Porque quando você fala o nome de Deus no seu original, você está distinguindo aquele que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Pois bem,
Veja só, a expressão acerca do nome de Deus é tão importante que nós vamos ver agora algumas definições acerca dos nomes de Deus. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, a primeira palavra que define Deus em uma cultura um tanto quanto mais arcaica, mais judaica, trazendo no seu original, no hebraico, é a expressão Elohim. O que significa a expressão Elohim? Elohim é a versão pluralizada do singular Eloah, ou alguns pronunciam Elohá. Então, Elohim é a expressão pluralizada do singular Eloah. Por quê? Quando você fala Elohim, você está trazendo a ideia de uma pluralidade de deuses, mas não deuses distintos, mas sim deuses ligados entre si. Quando você fala a expressão Elohim, você está falando de um Deus criador, mas que não cria sozinho. Nós conhecemos, sabemos muito bem do que se trata ou do que é chamado esta pluralidade. A expressão Elohim traz a ideia de deuses, quando em seu sentido original a expressão Elohim é a trindade, ou seja, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os judeus não conseguem ou não acreditam ou não pregam essa verdade. E isso para eles, quando falamos lá em Gênesis capítulo 8, versículo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando o texto nos fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ali é um texto pluralizado. Os judeus não acreditam que se trata acerca da trindade, mas ali está demonstrando, deixando de forma explícita a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Elohim é a palavra hebraica pluralizada para Eloá, enquanto que Eloá é o nome El, acrescido da letra hebraica Re. Então, Eloá, que é o singular do plural, Elohim, é a forma hebraica de El, acrescida da letra Re, que significa ser adorado, ser excelente, ser temido, ser reverenciado. Sendo assim, o substantivo como nome revela a plenitude, olha como ele coloca em plural, das excelências divinas, daquele que é supremo. Então, Elohim é o plural de Eloá, singular, que é a junção de El, que é Deus, junto com a letra Re, que significa ser adorado, ser supremo, ser reverenciado. Então, quando você fala Eloá, Elohim, é o Deus todo-poderoso, criador, que deve ser adorado, ovacionado, glorificado, exaltado, pelo seu quê? Pelo seu poder, pela sua obra, pelo que fez e continuará fazendo. Dando continuidade, a expressão El, o nome El, como já expliquei, ele é a definição ou é a atribuição a Deus. Todas as vezes que você vê um nome com um prefixo ou um sufixo, este especificamente, El, você está vendo empregado no nome Deus. Por exemplo, a Bíblia inglesa,
que foi a terceira tradução depois da Septuaginta, ela traz a palavra Emanuel no seu sentido original. Immanel, in é dentro, men é homem e el é Deus. Então, quando você vê a expressão el em um prefixo antes ou em um sufixo depois, quer dizer que dentro desta palavra está contida a expressão Deus. Immanel, ou seja, é Deus dentro do homem. Porque in é dentro, men é homem e el é Deus. Então, todas as vezes que você vê a expressão el é Deus, por exemplo, Samuel em hebraico, Shamuel, ou seja, Deus ouviu ou ouvido de Deus. Por exemplo, Elias, você vai entender que tem el, aí é um prefixo, é antes, significa só o Senhor é Deus. Outro exemplo, Eliel, você vai ver que tem el antes e el depois. Eliel significa Deus é Deus. Então, todas as vezes que você vê a expressão el, significa Deus, ou denomina de forma hebraica Deus. O grego já é diferente, porque muitos podem perguntar, mas pastor, e a versão tel? A versão tel é a versão grega do nome Deus, tudo bem? E para me encerrar nesta primeira parte, acerca dos nomes de Deus, nós temos a expressão El Elyon. Se você pegar uma Bíblia, por exemplo, uma Bíblia que a BV Books lançou este ano, chamada Bíblia Textual, você vai ver que o contexto do período veterotestamentário, nesta Bíblia Textual, ela se aproxima dos escritos originais, dos escritos TM, ou seja, os textos maçoréticos. E lá, quando você lê os Salmos 91, versículo 1, a expressão Altíssimo não vai estar escrito Altíssimo, mas sim vai estar escrito Elyon, porque traz a ideia de El Elyon, ou seja, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso. Tudo bem? Então, nós vimos aí algumas aplicações dos nomes de Deus dentro do contexto bíblico, em um período veterotestamentário, é um contexto veterotestamentário. Nós veremos na aula de número 2, acerca dos nomes de Deus, alguns contextos, algumas palavras que definem Deus também no período neotestamentário. E veremos e estudaremos acerca do tetagrama Yahuwah. O que é? Como se escreve? O que denomina? Qual a versão ou a visão judaica acerca deste tetagrama? Amém? Deus te abençoe e até a nossa aula de número 2 acerca dos nomes de Deus dentro da disciplina Teontologia. Deus te abençoe.